Olá a todos. Hoje, antes de mostrar-vos mais uma nova caneta, vamos tentar responder a uma pergunta curiosa. O que é que a cidade de Heidelberg, na Alemanha, tem a ver com a cidade de Vila Nova de Gaia, em Portugal? A ligação são precisamente as canetas. Para quem começou a estudar nos anos 80 em Portugal, e quem estudou durante os anos 80 ou anos 90, devem lembrar-se provavelmente de uma marca que tínhamos em Portugal, chamada Molin, que era uma marca que fazia esferográficas, um bocadinho parecidas com as BIC, tinha marcadores, réguas, compassos, e era uma marca de fabrico nacional. A fábrica ficava em Vila Nova de Gaia. E qual é a relação desta fábrica com a cidade de Heidelberg? É que a Kaweco foi fundada nessa cidade em 1883 por uma empresa que foi fundada e chamava-se precisamente a Fábrica de Aparos de Canetas de Heidelberg. Acontece que, à medida que a Kaweco se foi estabelecendo a partir dessa fábrica original, portanto, a fábrica que foi criada em 1883 era a Fábrica de Aparos de Caneta de Heidelberg. Tinha uma certa lógica ser essa cidade. A cidade de Heidelberg era uma cidade que tinha uma universidade muito importante e muito antiga. Foi fundada no século XIV, em 1380 e qualquer coisa. E é uma cidade que, além de ter a faculdade e, portanto, ter muitos estudantes, e portanto, ter cientistas também, era uma cidade que tinha um rio que tinha relação com o Reno e com as vias fluviais e comerciais que o Reno permitia. E isto num contexto de revolução industrial em que havia muita transformação, muita inovação. As inovações eram, eu não diria quase diárias, mas todas as semanas havia uma novidade, uma inovação, e essa transformação das formas de fazer da sociedade eram abraçadas em toda a Europa. Havia países e havia cidades que tentavam apanhar o comboio da Revolução Industrial começada na Inglaterra. E Heidelberg foi uma dessas cidades, e aproveitou o facto de ter uma universidade, de ser uma cidade com uma universidade muito antiga, e de, portanto, ter cientistas e ter comércio para criar então a fábrica de aparos de canetas de Heidelberg. A questão é que quando há ciência e educação numa cidade e muito comércio, há clientes para canetas. A fábrica inicial, que foi criada em 1883, pretendeu criar os aparos para canetas, e isto era uma fábrica de canetas de aparo portanto, de molhar o aparo em tinta, aquilo que nós hoje em dia chamamos uma caneta de caligrafia, que foi, no fundo, aquilo que veio substituir a utilização da pena. A pena como instrumento de escrita, o primeiro registro que é conhecido é de 600 a.C., num livro que foi descoberto em Sevilha. Portanto, sabemos que em 600 a.C., na cidade de Sevilha, em Espanha, já se usava a pena como instrumento de escrita. Portanto, já devem saber que eram escolhidas tipicamente as penas de ganso, porque havia muita abundância de penas de ganso. As outras espécies de aves que davam penas de qualidade para produzir canetas seriam os patos e os cisnes. Os patos não dão uma pena tão grande e tão boa para fazer uma caneta, e a pena de cisne é bastante mais cara, é mais rara, não é? É mais difícil de encontrar. Portanto, a caneta de pena, no fundo, está connosco
provavelmente antes de 600 a.C., e ainda hoje a usamos neste momento só por lazer e por prazer. Ou como um hobby, não é? Como diríamos em inglês. Portanto, o que aconteceu com a Revolução Industrial é que houve uma tentativa de tornar a escrita mais prática, mais acessível a toda a gente. Foram criados então os aparelhos metálicos, porque a indústria metalúrgica já permitia esse controle fino do trabalhar do metal, ao ponto de se fazer um aparelho de caneta para substituir, com as mesmas características de um aparelho de pena, mas substituindo a pena. Pronto, tem vantagens óbvias, não é? Não precisamos estar à espera que a muda das penas dos animais ocorra em meados de junho, agosto, que é quando costuma acontecer, dos gansos pelo menos. E pronto, é mais durável, não precisamos estar sempre a voltar a afiar a pena. Não precisamos de ir procurar novas penas, portanto, tem uma durabilidade muito maior. E mantém exatamente as mesmas características de escrita da pena. Pronto. As letras ocidentais, ou as letras do alfabeto ocidental, como as conhecemos hoje, especialmente quando escrevemos em computador e vemos as fontes que existem disponíveis, ou os tipos de letra que existem disponíveis no computador, vamos reparar que todas aquelas variações entre áreas mais grossas do traço e as mais finas, tudo isso tem origem na escrita com pena de ganso. Portanto, nesta cidade de Heidelberg, fundou-se então criou-se uma fábrica para produzir aparos de canetas. As evoluções, com a Revolução Industrial, as evoluções foram brutalmente rápidas. Eram de facto apareciam com muita frequência, muita velocidade, e rapidamente houve a ideia de, já que temos aparos de canetas de metal, e podemos molhar, e temos a tecnologia de conseguir molhar o aparo de metal, o bico de metal na tinta, e o próprio aparo e a conjugação do aparo com a tinta permitem escrever mais longamente, porque não podermos transportar connosco a tinta, em vez de andarmos a transportar os frascos e as caixas com os frascos de tinta e os aparos e as canetas, ter um instrumento que nos permita ter a tinta e o aparo no mesmo sítio e podermos transportá-lo. Pronto, isto é a ideia de base de uma caneta de tinta permanente. Ou seja, a tinta está sempre comigo e o aparo também. E posso levá-los para qualquer lado. Isto é particularmente vantajoso se eu tiver um aparo que gosto de usar sempre, ou que me dê as características de escrita que eu preciso, se a minha escrita for bastante diferente da habitual. Ou se tiver encontrado um aparo que me dá uma escrita muito suave, que eu gosto mais do que escrever com outro aparo qualquer. Portanto, esta fábrica inicial, que foi criada em 1883, em Heidelberg, foi depois comprada por aqueles que viriam a ser os fundadores da Kaweco e começaram a produzir canetas de tinta permanente. A caneta tinta permanente no início teve muita resistência em ser aceito na sociedade. As pessoas desconfiavam muito da caneta tinta permanente, porque a noção de transportar tinta num bolso ou numa mala e termos a certeza ou a garantia de que a tinta não vai sair do recipiente onde está e manchar a roupa toda ou estragar os documentos todos que temos na mala com tinta. Pronto, a reação inicial não foi muito favorável. E os fundadores da Kaweco, em 1889, quando começaram a pensar em fazer canetas de tinta permanente, um dos esforços iniciais foi fazer demonstrações e explicar porque é que a caneta era segura e porque é que não havia o risco de fugas de tinta das canetas. De qualquer das formas,
um dos factos, ou uma das coisas que sabemos que nos dá a noção da dificuldade que foi convencer as pessoas a deixar de usar as canetas de aparo tradicionais de molhar na tinta, foi que nestes finais do século XIX, muitos fabricantes tiveram que criar, para convencer os seus clientes a usarem canetas de tinta permanente, tiveram que criar aquilo que se chamam em inglês uma safety pen, ou uma caneta de segurança. O que é a caneta de segurança? É uma caneta de tinta permanente normal, mas que tem um mecanismo que permite recolher e esconder o aparo e a secção de alimentação do aparo dentro do corpo da caneta. Ou seja, quando fechamos e tapamos a caneta, o aparo já foi recolhido para dentro do corpo da caneta. Isto, no fundo, são mais roscas que é preciso pôr na caneta, são mais mecanismos que é preciso pôr na caneta, bastantes mais mecanismos, apenas para dar a sensação aos clientes que a caneta é segura e que não há qualquer risco de perder tinta. Portanto, a Kaweco em 1909 registrou a patente da sua primeira caneta de tinta permanente de segurança. Portanto, em que o aparo era recolhido através de um mecanismo de rosca para dentro do corpo da caneta. Portanto, o aparo tinha que conter o mecanismo para recolher o aparo, tinha que conter o aparo e tinha que conter o espaço para o depósito da tinta. Portanto, isto envolvia uma engenharia e uma precisão que na altura, portanto, estamos a falar dos primeiros inícios do século XX, não era muito fácil, e isto para tentar convencer clientes que estavam desconfiados da nova tecnologia da caneta tinta permanente. Portanto, como podem ver, a caneta tinta permanente é recente, o seu auge é do século XX. Se formos ver, a esmagadora maioria dos fabricantes de tinta permanente, ainda hoje, os que existem, começaram a sua atividade já no século XX. E até muito tarde continuaram-se a usar os aparos normais de molhar na tinta. O que é que isto tem a ver com Vila Nova de Gaia? Tem a ver que a Kaweco teve uma história muito atribulada. Também foi uma empresa que, lá está, começou como uma fábrica de produção de aparos metálicos para canetas. Também fabricavam as canetas propriamente ditas, onde se encaixa o aparo. Começaram a fabricar depois as canetas de tinta permanente, depois de terem sido comprados pelos fundadores da Kaweco, e começaram a ter uma linha com vários materiais, pronto, desde os mais banais, digamos assim, os mais normais, que permitiam ter canetas a um custo mais acessível, até aos mais caros, como madeiras raras ou madrepérola, que permitiam fazer canetas bastante caras, já próximos de serem joias e não tanto canetas. Mas todas elas muito personalizáveis e muito pessoais. O que acontece é que a empresa depois passou por 2 guerras mundiais. E o epicentro dessas guerras mundiais foi sempre a Europa e o centro da Europa. Portanto, no caso da primeira, os Balcãs; no caso da segunda, a própria Alemanha. Pronto, estas guerras mundiais criaram disrupções na empresa, na capacidade de adquirir materiais para produzir as canetas. Há materiais que são usados na produção de canetas, são considerados materiais essenciais para esforços de guerra, e, portanto, a Kaweco chegou, inclusivamente, no período da Segunda Guerra Mundial, a ter ordem de parar a produção, porque todos os materiais que usavam para fazer as canetas eram essenciais para o esforço de guerra do regime do Terceiro Reich. Portanto, isto levou a extremas dificuldades da empresa. Acabou por ser comprada mais tarde, porque a empresa acabou mesmo por falir e por ter que mudar de mãos. Numa fase inicial, quando estavam a fazer canetas de tinta permanente, aconteceu que o seu fornecedor de aparos para as canetas de tinta permanente,
que era uma empresa, se não me falha a memória, a Norton ou Morton, nos arredores de Nova Iorque, fornecia os aparos de aço para a Caveco. Essa empresa acabou por falir e a Caveco, inclusivamente, adquiriu os equipamentos, os processos, as patentes, e inclusivamente contratou alguns dos funcionários que ficaram sem posto de trabalho pela empresa dessa empresa de produção de aparos, e levou a produção dos aparos de aço para a Alemanha, para salvarem o seu negócio de canetas, e houve benefícios com isso, porque salvaram também postos de trabalho de norte-americanos que de outra forma tinham ficado sem trabalho. No caso da guerra, a guerra veio obrigar a uma paragem da produção e a empresa teve que ser reinventada, e ainda nos anos 70 teve muitos problemas, não conseguia vender, não tinha uma capacidade de venda que permitisse sobreviver, teve que ser vendida e comprada mais algumas vezes. Isto também faz algum paralelo com a Molin, porque foi uma empresa muito prometedora e muito querida aqui em Portugal. Eu lembro-me que quando estávamos na escola, nos anos 80, anos 90, a generalidade das pessoas preferia as canetas esferográficas Molin às Bic, porque eram mais suaves na mão, tinham um deslizar mais suave, tinham uma cor mais clara da tinta, não eram tão atreitas a borrar e a espirrar tinta para o papel, não eram tão atreitas a deixarem cair tinta quando estavam num bolso e invertidas. Portanto, a generalidade das pessoas preferia a caneta Molin. Os marcadores Molin, acho que toda a gente se lembra dos marcadores Molin. E acontece uma coisa, que a Molin também entrou em processo de falência, apesar de terem outros produtos como réguas, como compassos, etc. E também tem sido uma marca, ou está a ser uma marca, que está a ter um percurso complicado. Isto para vos dizer que em 2019, no finais de 2019, houve um industrial também do Norte, que, deixem-me só ver, é a Maber. Portanto, o dono da Maber comprou os direitos, a marca, e comprou os equipamentos e todos os equipamentos, todo o inventário de equipamentos que estava na fábrica da Vila Nova de Gaia da Molin. Pronto, eu penso que, tanto quanto consegui ler e saber, eu penso que o público noticiou isto já há uns anos. Eu penso que a ideia será reconstruir ou trazer de novo à vida a marca Molin. E isso, eu ficarei muito feliz se o dono da Maber conseguir fazer isso e voltarmos a ter os marcadores, as esferográficas, as réguas, etc. da Molin. Nunca consegui perceber porque é que a empresa faliu. Tinha uma penetração de mercado em Portugal, pelo menos, muito, muito grande. E tinha potencial para ser conhecida lá fora e para exportar, se for caso disso. Qual é a relação da Molin com a Caveco? É que, a páginas tantas, em meados dos anos 80, a Molin entrou em contato com a Caveco em Heidelberg e quis colocar no mercado uma coisa que não tinha nada a ver com os produtos da Molin, que era uma caneta de tinta permanente Molin. Mas como não tinham nem o know-how, nem os equipamentos para produzirem uma caneta de tinta permanente, pediram à Caveco para lhes fornecerem canetas Caveco 87, era o nome do modelo, Caveco 87, mas com a marca Molin, então chamaram a caneta Molin 87. No fundo, era uma Caveco 87 com a marca Molin. E chegámos a ter exemplos, poucos, mas alguns exemplos, da caneta Molin 87 com uma excelente qualidade de escrita e feitas por uma extraordinária empresa de produção de canetas
alemã. Portanto, houve uma relação, há não só uma relação da Molin ter distribuído uma caneta Kaweco com a sua própria marca e terem feito esse acordo com a empresa alemã, mas há também o paralelismo de serem duas empresas, uma que já passou muito antiga, que já passou por muitas dificuldades e já teve muitos donos, mas continua a sobreviver e continua a inovar e continua a fazer produtos muito engraçados e muito divertidos, e alguns já mais sérios e já mais caros, não é? Com uma qualidade, mas todos eles com uma qualidade muito interessante, muito elevada. E a Molin também tem tido a marca Molin tem também tido uma vida atribulada. A falência não foi um processo fácil, não foi um processo bonito, afetou muita gente. E esperamos que agora o novo proprietário da marca e dos equipamentos consiga levantar novamente a marca e dar-lhe a projeção e a capacidade que merece. Porque, muito sinceramente, eu e na generalidade dos meus colegas de escola preferimos sempre bastante os produtos Molin em relação aos da BIC ou outros equivalentes. A fábrica de Vila Nova de Gaia conseguiu atingir um patamar de qualidade dos produtos invejável. Okay? E, portanto, esperemos que volte a surpreender pela positiva. Provavelmente estão lembrados desta caneta, a Kaweco Skyline Sport cinzenta. Há alguns vídeos atrás falámos desta caneta. Esta é uma caneta em tudo igual à Kaweco Classic. A única diferença é, como tínhamos visto, o aparo, que é prateado, e as cores que têm algumas cores diferentes. Hoje trouxe-vos uma das canetas. Vamos pôr aqui o papel de lado. Trouxe-vos uma das canetas que iniciaram o nome da Kaweco, a Classic. A caneta pode ser comprada ou pode ser encontrada, como eu encontrei a Skyline, e portanto é vendida numa caixa de cartolina preta com os logotipos da Kaweco, mas também por vezes é vendida neste estojo feito de latão, okay? Que é um estojo muito tradicional, tem um aspecto muito tradicional. Isto aqui não sei se consegue perceber, é gravado mesmo no latão, tem o logotipo da Kaweco. Portanto, quem já tenha comprado uma Kaweco normalmente já viu este estojo. Portanto, é de lata, portanto é um estojo agradável, não é um material muito poluente. E portanto a caneta vem com um autocolante, com o nome da marca, vem com o habitual, não sei se lhe chamemos, gostava de saber porque é que a câmera está com dificuldades em focar a imagem. Vamos talvez, não sei se são questões relacionadas com a luz, desculpem estas alterações, mas há aqui umas dificuldades em focar. Por acaso, esta caneta vem com um folheto em que traz a história. Estive a falar um bocadinho, assim muito por alto, de alguns factos da história da Kaweco. Aqui tem alguns factos também, por acaso não tinha visto ainda. Cá está, em 1883, a fundação da fábrica de Heidelberg. Depois, em 1899, foi criada a Kaweco quando o Heinrich Koch e o Rudolf Weber compraram a fábrica. E pronto, tem aqui alguns dos factos principais da história da empresa, ou melhor dizendo, da marca. Pronto, aqui tem uma espécie de
manual para os vários modelos de porta-minas, lapiseiras, esferográficas e canetas da Kaweco e um certificado de garantia. Portanto, assim, tudo muito compacto. Pronto, algumas canetas costumam vir, portanto, quando comprei esta vinha com a oferta de um cartucho de tinta dos pequenos, porque este modelo só aceita cartuchos dos pequenos. No caso desta caneta, a oferta é de 6 cartuchos de tinta azul royal, ou azul real, melhor dizendo em português. A caneta vem envolvida em plástico, no seu estojo, vamos por aqui do lado, e só para verem a diferença do modelo clássico. Outra coisa, a caneta também já vem com um clipe, ao contrário da outra, que o clipe é vendido à parte. Portanto, e realmente continuo com dificuldades em focar a imagem. Portanto, além de trazer 6 cartuchos de tinta, um clipe, os materiais também são oferecidos, são um bocadinho melhorzinhos, e traz aquele estojo em lata muito querido. Quais são as diferenças da caneta? Bem, não são diferenças nenhumas, ou seja, eu, à medida que vou falando, como é habitual, vou-vos mostrando close-ups ou grandes planos da caneta. A caneta, tal como a Skyline, tem 135 mm de comprimento quando está com a tampa colocada no topo da caneta. A tampa tem 15 mm de diâmetro. A parte mais fina da caneta, que é o topo, tem 11 mm de diâmetro. A caneta, assim como vocês estão a ver agora, fechada, tem 105 mm de diâmetro. Portanto, já tínhamos visto que é uma caneta, também é por isso que é chamada de Sport. É uma caneta pequena, muito prática para colocar em qualquer lado e transportar. Este modelo teve uma coisa muito engraçada, porque uma das dificuldades em convencer os clientes destas canetas no início para a Kaweco era qual era a vantagem de transportar uma caneta. Pronto, havia o receio de verter tinta e o receio de partir a caneta, etc. Então a Kaweco apostou muito, peço desculpa pelo encontrão na câmara, a Kaweco apostou muito em uma certa demografia para conseguir vender canetas. Esta Kaweco Sport e a Skyline hoje em dia, não é? Mas estas canetas tinham como intenção precisamente poder vender canetas a uma demografia que à partida não iria comprar canetas. Elas eram muito... esta ideia da caneta de tinta permanente a poder ser transportada e ser prática e pequenina e podermos levá-la para qualquer lado foi muito abordada junto de militares, de pessoas que estavam em trânsito e de desportistas. Portanto, daí também se chamar-se Sport à caneta, porque ela de facto, como veem, ela desaparece na mão, quer dizer, não desaparece num casaco, não interfere, não incomoda, é resistente, não verte e, portanto, é um objeto pequenino que está sempre connosco e pode ir connosco para qualquer lado. Isso pode interessar a um militar, a um geólogo, a um arqueólogo, a um desportista, a um estudante, etc. Mas pronto, o Sport aqui tem a ver com... Eu, inclusivamente, sendo desportista, posso levar a caneta comigo para os treinos e para as competições e tenho sempre uma caneta disponível e pronta a usar. Pronto, já vimos as dimensões da caneta, já sabemos que ela pesa... as especificações nos sites e costumam falar em 10 gramas, eu muito sinceramente tenho visto do que eu pesei, não chega às 10 gramas. Pronto, aproxima-se, mas não chega às 10 gramas. Mas a caneta, este modelo de plástico é brutalmente leve. É uma caneta muito, muito fácil de transportar. Portanto, não vou falar muito mais sobre a Sport. Podem ver também depois o que mostrei da Skyline.
da Sport Skyline. Este é um modelo clássico e, portanto, a única diferença que há aqui para vos mostrar são as diferenças em relação ao modelo Skyline. Portanto, quais são as diferenças de uma série, da série Classic para a série Classic para a série Skyline? As diferenças são apenas estéticas. Não há qualquer tipo de diferença, nem no tamanho, nem nas funcionalidades, nem na utilização da caneta. Pronto, eu neste caso comprei a cor preta e a caneta já vinha com este grampo, só para vos mostrar que este grampo tem um design mais retro, ou mais antigo, se quiserem, não sei. Este tem um design mais contemporâneo. É uma questão de preferência. Este aqui não pude escolher, vinha já com a caneta. Mas para vocês verem que existem vários tipos de grampos, os dourados, os de bronze, os prateados, os pretos, e existem com designs diferentes, e depois podem escolher qual é o grampo que gostam mais para a caneta. Os grampos custam, falar já com impostos e tudo, já custam à volta de 5 euros e qualquer coisa, pouco mais de 5 euros. Pronto, a caneta não tem diferença nenhuma em relação à Skyline, à exceção do aparo ser dourado. Portanto, tem um banho dourado por cima do aço. Vamos aqui buscar papel para fazer os normais testes de escrita. E pronto, a outra diferença é que nesta vez a caneta vem com um aparo médio. Pronto, já sabem que o aparo, eu diria que o aparo fino da Kaweco é equivalente a um médio oriental ou da Faber. O aparo médio é podemos considerar um médio largo, portanto, é um médio já com bastante, já dá para fechar algumas vogais ou algumas letras mais circulares, se não tivermos cuidado e se não alargarmos um pouco o movimento quando estamos a escrever. Portanto, vamos fazer os testes habituais. Portanto, traço fino, ou o mais fino que eu consiga com esta caneta. Okay. Vou tentar aproximar um pouco para que se veja melhor. Okay. Vamos ver se ela consegue focar. Pronto, vamos então retomar aqui os testes. Então vamos continuar. Vamos fazer a grelha normal. Portanto, como veem, consegue-se alguma variabilidade, mas conseguem ver que o traço é bastante mais grosso do que numa Faber, por exemplo. Aqui os famosos. Portanto, não há quase variabilidade nenhuma na escrita. E vamos fazer aqui uma citação. Como veem, é bastante. O médio da Kaweco eu diria que é um largo oriental. Portanto, escrever também com a câmera à frente não é das coisas que sejam mais agradáveis. Estamos sempre a tentar fugir à câmera. O que é que eu noto de diferente em relação a este aparo médio e o aparo fino? Este aparo médio, lá está, como vocês veem, é bastante mais grosso do que o fino,
E em termos de uma Faber-Castell ou de uma caneta Oriental, isto é um aparo largo. Portanto, o traço sai muito, muito grosso. Não é o meu preferido, mas pronto, já sabem que também a Kaweco fornece os aparos depois, se quiserem comprar. Também podem encomendar no vosso retalhista habitual. Pronto, e é tudo o que tenho para vos mostrar hoje. Espero que tenham gostado das histórias e da caneta e das canetas que vos tenho mostrado. E até à próxima.